boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso Polêmica Espírita de número 81. Estamos aqui acompanhados do Jader Sampaio, que vai nos falar sobre o tema O Miudinho e a interpretação do Evangelho no meio espírita. Mas antes de cumprimentarmos e passarmos a palavra para o Jader, vamos dar boa noite aqui ao nosso amigo e companheiro de bancada virtual do Polêmica Espírita, Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Jader. Vamos lá na live para ver quem já está lá. O Matheus, boa noite, Matheus. Ô, Matheus, obrigado aí pelas considerações. Já o e-book, tá? A Bíblia Banda da Casa. Boa noite, Dinaldo. Ari está aí também. Vladimir Cabral, Fernanda, de sempre, está aí com a gente. O Cláudio e a Esther. Então, boa noite para vocês. Vamos aproveitar bem, porque o expositor de hoje sabe das coisas, né? Sabe das coisas. Nós vamos aprender muito com ele, com certeza. Um abração para todos. Com certeza, com certeza. E como já antecipamos, estamos aqui com o Jader Sampaio. Estivemos juntos lá no evento do Enlip, em Juiz de Fora, e aí tivemos a oportunidade de pegar o contato dele, fazermos o convite para que ele viesse até aqui ao Polêmica Espírita, escolhesse um tema que ele considerasse tivesse a ver com a proposta do programa, e ele está nos trazendo aí esse tema humildinho e a interpretação do Evangelho no meio espírita. Boa noite, Jader. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite, participantes do Polêmica Espírita. Eu estou aqui agradecendo o convite, igualmente, de poder estar conversando com vocês. Vamos aprender juntos, né? É isso. Maravilha, maravilha. Então, eu já vou vou colocar aí na tela, adicionar à tela aí os slides que o Jader vai se utilizar na noite de hoje. Quem quiser fazer perguntas, façam, A gente vai separando aqui e no final a gente, então, encaminha para o Jader as perguntas para que ele possa, na medida do possível, respondê-las. Então, Jader, com você a palavra. Obrigado, Arthur. Boa noite a todos, tá? Eu sou Jader, eu sou filho de José Mário Sampaio. Papai foi colega de Honório no Grupo Emmanuel, né? Que desde a época em que o Grupo Emmanuel não se chamava Grupo Espírita Emmanuel, mas Grupo Emmanuel de Estudos Evangélicos, tá? E eu participei junto com Honório em diversas situações, tá? Como aprendiz na União Espírita Mineira, como aprendiz no próprio Grupo Emmanuel, a despeito de eu estar há mais de 40 anos na Associação Espírita Célia Xavier, que foi minha casa, né? Eu fui acolhido lá, meus irmãos se encontram lá no Célia Xavier. Mas eu frequentei a reunião de terças-feiras, que o Honório costumava falar do miudinho, né? A reunião era dividida em uma parte de estudo do Livro dos Espíritos, era sempre um comentário em cima ou de uma questão ou de um pequeno número de questões, tá? E depois a outra metade era dedicada ao chamado miudinho, né? Por que se chama miudinho, né? O próprio nome do grupo, o Grupo Emmanuel, eles se inspiraram, na verdade não foi Honório quem desenvolveu o método. Papai me falava de quem foi das primeiras pessoas a desenvolver o método, mas eu confesso que, como eu não o conhecia, eu não guardei o nome. Mas Honório foi um grande divulgador em Minas Gerais e fora de Minas Gerais, especialmente depois que ele assumiu a direção da União Espírita Mineira. Era uma pessoa que, após a aposentadoria no Banco do Brasil, se dedicou à divulgação do Espiritismo e ao estudo do Evangelho, à divulgação do estudo do Evangelho. Eu tive contato com pessoas muito queridas também, muito ligadas ao miudinho, como o seu Manuel Alves, tá? Que eu tenho como, assim, é um dos espíritas mais queridos de Minas Gerais, tá? Pela pessoa, pelo carinho com que ele sempre trata todo mundo, pela dedicação,
tá? E eu também acompanhei muito Damasceno Sobral, tá? Que talvez esteja um pouco mais esquecido, mas que sempre participou do trabalho da divulgação do Evangelho. Tá? À época, eles queriam que os espíritas estudassem o texto evangélico, não apenas o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu lembro de um debate que me empurraram no Cefet, na década de 80, existia um grupo de evangélicos que faziam reuniões dentro da escola, de alunos, naturalmente. E alguém sabia que eu era espírita e me colocou para conversar com um dos representantes lá dos evangélicos. Com todo respeito, eu tenho muitos amigos pessoais que são evangélicos, sem nenhum desrespeito às divergências que, porventura, a gente possa ter com relação às ideias ligadas à religião e mesmo ao espiritismo. Então, eu me lembro como se fosse hoje dele dizendo que nós não estudávamos o Novo Testamento, que a gente tinha um Novo Testamento próprio, um livro próprio. Eu falei com ele, não, meu amigo, o livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro de estudos do Novo Testamento e, naturalmente, em alguns momentos, ele volta ao Antigo Testamento, porque há muitas citações no Novo Testamento de passagens do Antigo Testamento. Ah, mas o pastor tinha dito para ele que era assim, ele não acreditou em mim de jeito nenhum. E eu achei curioso, porque a gente estudava mesmo o texto evangélico, o texto do Novo Testamento, tá? Não apenas no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem toda uma tradição de estudo sobre o pensamento do Evangelho no meio espírita. A gente tem Vinícius, que é pouco lido aqui em Minas Gerais, mas muito querido em São Paulo. A gente tem os trabalhos históricos que Hermínio Miranda fez, que Herculano Pires também fez durante a trajetória deles, o contato deles com o que estava surgindo à sua época. A gente tem um clássico do espiritismo brasileiro, que é Cair Bachutel, e que publicou diversos livros sobre o Evangelho, e eu poderia me estender aqui, tá? Porque são muitos os autores e são muitos os estudos, tá? E isso tudo influenciado por Allan Kardec, que, a bem dizer, foi o primeiro autor espírita, tá, a considerar importante essa análise do Novo Testamento. Tá? Com Chico Xavier, a gente tem Emmanuel. E na década de 40, Emmanuel começa a fazer publicações de análise de textos do Novo Testamento. Tá? Ele, em dois momentos, na obra dele, de uma forma geral, psicografada pelo Chico, Emmanuel fala do método que ele utilizou para poder interpretar o Novo Testamento. Kardec se viu na obrigação de explicar isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e por isso é que ele fez aquela parte que é tão conhecida, em que ele fala meu Deus, me deu um branco feio aqui. Do controle universal do ensino dos espíritos, ou seja, ele vai usar análise de diferentes espíritos através de diferentes médiuns, tá? Isso de uma forma geral para a construção do espiritismo, mas de uma forma específica ele está fazendo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo percebe isso. Como é que ele organizou o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele faz citações do Novo Testamento, ele dividiu em capítulos, pegou temas. Tá? À época, existia um conflito entre os que propunham o estudo do Jesus histórico. O Jesus histórico começa no século XVII. Tá? O primeiro autor importante desse tipo de literatura foi Reimarus, Hermann Reimarus, que era um alemão, e ele
tenta reconstruir uma história da vida de Jesus, mas com uma visão racionalista. Racionalista, e ele antecede o realismo e o naturalismo do século XIX. Ele quer entender, ele quer dar um novo sentido às coisas que são narradas no Novo Testamento, especialmente questões que eram polêmicas, que são os milagres, que são as predições, tá? Que são os pontos que a igreja utilizou para poder estabelecer seus dogmas, tá? Entre outras coisas, e algumas narrativas da forma que são colocadas. Algumas dessas coisas, os adeptos do Jesus histórico, eles não aceitam a existência de milagres, nem aceitam interpretar como fez Kardec. Se trata de fenômenos espirituais, e ele vai desenvolver essa ideia na Gênese, principalmente. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estava preocupado com uma outra questão. Tem um texto de Allan Kardec, vocês me permitam dar essa volta para a gente poder entender bem como é que chega Emmanuel nessa história. Tem um texto de Allan Kardec que se chama Período de Luta. Esse texto foi publicado, se a memória não me falha, em dezembro de 1863, na Revista Espírita. E Kardec divide a história do Espiritismo, que ele foi vivendo até a época. Ele diz, estamos no período de luta. Período de luta por quê? Porque algumas das coisas que ele queria, por exemplo, estudar os fenômenos espíritas como fenômenos. E ele achava que ao estudar como fenômenos e ao comunicar seus achados para a humanidade de uma forma geral, as pessoas que eram adeptas de religiões que pregam a vida, a existência, a continuidade da vida após a desencarnação, que essas pessoas acolheriam bem o trabalho que ele estava fazendo. Então, ele, no início do seu trabalho, ele não deseja que o espiritismo fosse visto como religião. Eu estou, inclusive, lendo uma análise muito parecida com essa que eu faço aqui do Dr. Brasil Fernandes de Barros, nesse livro aqui, A Busca de Kardec, Fé ou Razão. Então, ele queria, a gente pega, por exemplo, o que é o espiritismo, o diálogo com o padre, a gente pega muitas publicações até 63, e Kardec está dizendo, olha, cada um fica adepto da sua própria religião, tá? e estuda o espiritismo. Ele não queria que o espiritismo fosse objeto de cisânia, fosse visto como mais uma religião e fosse dividir mais ainda os religiosos daquela época. No entanto, ele não avaliou que ao estudar a vida após a morte e ao encontrar realidades diferentes daquelas que são ditas pelas religiões, que as religiões ficariam com um passo atrás com relação ao espiritismo, e foi o que aconteceu. A igreja ficou um período assim meio em silêncio, tá? É conhecida a publicação no jornal L'Univers, do padre... Não vou conseguir lembrar de cabeça o nome do padre, mas ele diz que tinha uma nova religião na França e que essa religião, ao invés de ser dirigida por sacerdotes, ela contava com médiuns que faziam uma coisa que a igreja era contra, que era a necromancia, que era conversar com os mortos. Então ele já sai apresentando o espiritismo com religião, publica num jornal lido na França, em nome da igreja, tá? E Kardec tem que desconstruir aquela fala do padre, tá? Nessa publicação. Então, durante esse período, Kardec reafirma que não tinha por intenção construir uma religião. Mas à medida em que a igreja coloca os livros espíritas no Index Prohibitorum, e eu já tive a oportunidade de ler um, né, da época, tá? Na Universidade Federal
eu fui professor da UFMG, lá a biblioteca tem o livro, ele é escrito em latim, mas o título, como é em francês, aí dá para a gente ver que ele está falando de Allan Kardec. Kardec está bem acompanhado, está acompanhado de Victor Hugo, está acompanhado de gente de pensamento assim admirável, de autores que a gente aprendeu a admirar com o passar dos anos. Mas ele se tornou proibido, a leitura proibida pelos católicos. Tá? Nesse livro que eu peguei, era proibido o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, eram as duas obras que eram citadas. Eu já não me lembro mais se é por causa do ano, se as outras obras foram sendo colocadas no índex, e ocorreu aquele incidente em Barcelona, né? Maurice Lachatre tinha saído da França por causa dos problemas políticos que aconteceram na França, ele ficou do lado de quem perdeu, então ele foi para a Espanha, e lá na Espanha, entre outras coisas, ele abriu uma livraria. E ele pediu os livros de Kardec para poder difundir a obra de Kardec, de uma forma geral, a obra espírita, em território espanhol. E os livros foram apreendidos, tá, quando chegaram na Espanha. A Espanha era um país católico, então o bispo ocupava o lugar da alfândega, o bispo era responsável por avaliar as mercadorias que chegavam e autorizar a entrega ou não. E o bispo se recusa a entregar os livros para Maurice Lachatre. Kardec escreve pedindo os livros de volta, então, e o bispo fala que a Igreja Católica é universal, e se os livros são ruins para os católicos da Espanha, eles são ruins para qualquer pessoa ao redor do mundo. Então ele resolve queimar os livros em praça pública. Embora isso não fosse um auto de fé do ponto de vista da legislação da Igreja, ele ficou conhecido como auto de fé de Barcelona. E muitos espanhóis saíram às ruas protestando, alguns nem sabiam do que se tratava o espiritismo, mas eles protestaram contra esse ato arbitrário, claramente arbitrário, do bispo de Barcelona. E alguns pegaram cinzas dos livros, né, pequenos pedaços de papel que o fogo não devorou, e levaram para casa como lembrança do acontecido. Então, Kardec estava todo chateado, porque ele deve ter perdido muito dinheiro nessa situação. A impressão de livros era cara naquela época, a venda de livros era cara, né? E os espíritos falaram com ele que isso seria uma grande divulgação do espiritismo. E realmente o foi. O espiritismo espanhol, até a ditadura, né, já no século XX, foi um movimento pujante e hoje vem retomando suas idas. Tá? Bom, então a gente deu essa volta toda, vimos a preocupação de Kardec em explicar seu método de estudar, porque a primeira coisa que os católicos da época iriam dizer é sobre qual autoridade ele interpretaria o texto evangélico. E é isso que ele tenta explicar quando trata do método e até dá o título, a autoridade, tá, da doutrina espírita, tá, em que se funda a autoridade da doutrina espírita. Tá, e isso aí é importante. Bom, aí quando Emmanuel, a gente tem Chico, vocês sabem que Emmanuel não é um espírito que acompanhou Chico desde o início da sua mediunidade. Tá? Hoje, nós mineiros, principalmente, a gente se recorda bem de quando Emmanuel se apresentou a Chico Xavier. Tá? Ele já havia participado de reuniões, já havia sido visto por médiuns em reuniões anteriores em que Chico Xavier participava, mas ele se apresentou e acertou com Chico uma proposta de trabalho conjunto na década de 30, mais ou menos. E ele começou a escrever os textos como ele o faz, ou seja, ele pega uma frase do Evangelho, um versículo, às vezes um pedaço de um versículo, usa como epígrafe
que é epígrafe? Senão eu fico falando um nome complicado aqui e a gente vai repetir, mas não vai saber o que é. Tá? Epígrafe é aquela frase que a gente põe logo no início de um texto, que geralmente serve como uma espécie de grande síntese daquele texto. Ela já desperta o leitor para aquilo que vai ser tratado no texto. Então, a epígrafe não existe só com frases evangélicas. Tá? Você pode fazer com frases diversas. Eu já tive a situação de usar uma frase clássica num texto e o pessoal que ia publicar o texto me pedir para substituir por uma frase do Evangelho. Eu falei, não, para esse texto aqui, as frases do Evangelho não se aplicam bem ao que eu estou discutindo aqui. Então, vamos deixar sem epígrafe. Se isso incomoda vocês, para mim não tem problema nenhum. Tá? Mas é esse recurso, é um recurso literário. E o Emmanuel, ele já sabia que as pessoas iriam ter problemas na compreensão do que ele fazia. Sabe por quê, Paulo? Porque ele pegava um versículo e escrevia um texto sobre esse versículo, e às vezes quem leu a passagem, quem leu um trecho maior e sabe em que contexto o versículo está inserido, tá? Ele sabe que no contexto aquele versículo não tem o sentido que Emmanuel está dando no texto. Entendi. Sabe? Então, Emmanuel já sabia que as pessoas iam, criar... Questionar, né? Iriam questionar. Então, o que ele fez? Ele explicou no início de tudo, no livro Caminho, Verdade e Vida, que foi o primeiro que ele publicou, tá? Ele colocou bem lá na introdução do caminho, aquela que as pessoas costumam saltar, sabe? Na introdução ele explica por que ele faz isso. Aí eu trouxe alguns slides para nos ajudarem, porque eu não consigo decorar o texto de cor. Eu sei o que o texto diz, mas é melhor ver com os termos do Emmanuel, né? Então, olha só, essa primeira frase que eu retirei da introdução. Organizamos esse humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão à exegese. Bom, aí quem tem preguiça de ir no dicionário não entende, né? E salta e continua lendo. Mas o que é exegese? Exegese é interpretação dos evangelhos. É tentar mais ou menos dizer o que o autor, ou no caso, Jesus, em boa parte do Novo Testamento, quando ele falou o que ele falou, o que ele queria dizer? O que ele tinha em mente, tá, quando ele ensinou uma determinada frase para os discípulos, né? Então, eu fui ao dicionário e já trouxe para facilitar a nossa vida. Exegese é esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto. Tá? Então, apesar do miudinho ser miudinho por isso, porque Emmanuel comenta a partir de uma frase do Evangelho, tá? Uma sentença, no máximo um versículo do Evangelho. Tá? Apesar dele pegar esse pontinho e dissertar, ele não tem pretensão de exegese. Ele não é um exegeta, uma pessoa que se notabilizou por interpretar e explicar o conteúdo do Evangelho. E exegese vem junto com essa outra palavra, que é a hermenêutica, tá? Que é a técnica que tem por objeto a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. Um autor anterior a Kardec, que é Schleiermacher, da filosofia, ele definiu, ele fez uma proposta de hermenêutica que fosse universal, que pudesse ser usado nos diversos materiais escritos, e ele chamou, então, a hermenêutica de ciência e arte da interpretação. É muito estudada pelos filósofos, é muito estudada pelos advogados, que vão interpretar as leis e vão usar o resultado dessa interpretação para construir seus argumentos em juízo. Tá? E deveria ser mais conhecido por nós. Um dos espíritas que trabalhou com a ideia de hermenêutica foi Canuto Abreu, tá? De São Paulo,
uma pessoa muito ligada ao espiritismo francês em sua época, que é o início do século XX, o período anterior à Segunda Guerra Mundial. Ele foi lá muitas vezes e ele trouxe cópias e muito material de lá para o Brasil, que agora é que a gente está tendo acesso. Mas isso é para outra polêmica, não é para essa nossa aqui. Então, Emmanuel diz assim: concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas, atenção, em páginas soltas, quer dizer, elas não estão articuladas uma à outra. Tá? Ele pega a frase evangélica, usa ela como uma inspiração, geralmente para tratar de uma questão atual, de uma questão contemporânea, no caso, contemporânea é ele, né? Década de 40, década de 50, década de 60, e enquanto Chico produziu, ele tratava das questões à luz do Evangelho. Tá? Páginas soltas destinadas a meditações comuns. Então, ele está dizendo, olha, eu não estou me postando como exegeta. Eu não estou dizendo qual é a melhor interpretação para a frase tal do Evangelho. Eu vou utilizá-la como uma inspiração para pensar o dia de hoje. E ele, não satisfeito, para mim a explicação já está suficiente, já está clara, mas ele vai voltar no ponto umas 3 vezes para não deixar dúvida. Né? E é curioso que muita gente não leia. Ele diz assim: muitos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Estão vendo? Ele está falando, eu fiz isso. Tá? Eu fiz isso. Descia um homem de Jerusalém a Jericó. Ele pode se referir ao verbo descer, a um significado, a uma analogia que ele vai fazer da Jerusalém e da cidade de Jericó às nossas vidas. O que é Jerusalém? Cidade religiosa, cidade do templo. O que é Jericó? Cidade de comércio, cidade de plantação, cidade antiga, uma das primeiras fundadas no mundo, na civilização ocidental, até onde a gente sabe. Então, ele pode usar essas imagens para poder colorir o texto que ele vai escrever sobre um problema atual, sobre um problema nosso hoje, da nossa sociedade. Aí ele diz: e em determinadas circunstâncias, o amarelo ali é meu, tá? As nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições dos capítulos em que se imprime. Bom, ele está afirmando claramente: olha, eu estou fazendo a interpretação, tá? Eu estou escrevendo um texto inspirado por essa passagem, mas isso que eu estou falando pode não guardar ligação com de onde está aquela frase, o que aquela frase significa no contexto em que ela se acha inserida. Bom, e ele continua, ele faz uma analogia, é uma bela analogia, já vou até deixar aqui as imagens. Tá? Ele diz assim: num colar de pérolas, cada qual tem seu valor específico, e que, no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então, olha, eu tenho aqui um colarinho feito de pérolas, tá? Ele tem um valor enquanto colarinho de pérolas. Ou seja, são as frases tramadas no texto, trançadas no texto. Tá? Paulo aos Gálatas. Tá? Por que ele escreve aos Gálatas? Do que é que ele está falando na sua carta aos Gálatas? Então, as frases guardam relação a essa questão que ele está discutindo com os Gálatas. Tá? Agora, a frase, eu posso tirar um
dessas pérolas, uma dessas pérolas do conjunto e fazer uma peça só com ela. É o que Emmanuel faz. Tira a frase do conjunto e se aproveita dela. Tá? Ele faz algo que faz com que a gente, ao ler, a gente guarde aquela frase na cabeça. Isso é uma técnica antiga. Os hermeneutas, os exegetas, falam que existem diversos níveis de interpretação do texto evangélico, mas que não tem problema a gente interpretar uma frase, porque o leitor ele vai ganhando... qual que é o melhor verbo para isso? Ele vai ganhando... Ele vai ficando... ele vai dominando aos poucos, frase a frase, o texto evangélico. Aquela frase passa a ser conhecida e reconhecida por nós. Mais à frente, quando ele for fazer um estudo mais profundo, ele vai entender qual o sentido da frase no contexto. Tá certo? Isso aqui, gente, que eu estou colocando, não é invenção minha. Isso é tudo o que Emmanuel disse. Eu estou interpretando assim, com muita clareza aquilo que ele já escreveu com muita clareza. Eu estou, pelo menos, pretendendo não estar distante do que o Emmanuel afirmou fazer. Tá? Então, esse exemplo é muito interessante. Essa é a frase que o Emmanuel utiliza na introdução do texto. Tá? Está na segunda epístola de Pedro. As epístolas de Pedro são universais, ou seja, ele não escreve para uma pessoa especificamente, ele escreve para os cristãos de uma forma geral. Tá? Capítulo 1, versículo 20. Sabendo perfeitamente isso, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Tá? Se a gente pega só essa frase, no texto que o Emmanuel está escrevendo, o que ela... Eu vou tirar a outra para ninguém ficar lendo a outra. Não tem jeito. O que o Emmanuel está explicando? O que ele está dizendo? Bom, se nenhum... Essa frase pode ter dois sentidos, né? Ela pode ter o sentido de que nenhuma profecia pode ser interpretada de um jeito só, e pode ter o sentido de que nenhuma profecia pode ser interpretada de duas formas diferentes. Particular interpretação. Não pode ter, numa profecia, a visão do Arthur e a visão do Jader. Tá? E se a gente pega no contexto, o sentido original dessa frase é o segundo. Tá? Eu peguei a continuidade do versículo. Olha lá. O versículo seguinte, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, tem um autor só, que é considerado ser o Espírito Santo, tá? E esses homens, o Espírito Santo tinha um recado a dar, esses homens inspirados por ele escreveram um recado do Espírito Santo. Então, não cabe a nós fazer interpretações diversas, senão buscar o sentido do Espírito Santo. Mas o Emmanuel está colocando isso como introdução de um texto em que ele diz que vai fazer interpretações pessoais dos textos evangélicos. Porque a própria frase que ele usa, que poderia ser interpretada da forma com a qual Emmanuel utiliza, tá? No texto, no contexto, ela é o contrário. É bem curioso isso, não é? É bastante curioso. Bom, continuemos, para a gente poder conversar mais à frente. Ele diz assim, não, isso aqui é a explicação da Bíblia de Jerusalém. Hoje, a gente tem utilizado mais as Bíblias que são traduzidas do grego para o português do que as Bíblias que são traduzidas do latim para o português. Por que a gente tem feito isso? Porque a língua predominante no Novo Testamento é o grego. Segundo os especialistas, o grego koiné
É o grego comum, é o grego que o povo usa nas ruas, que o povo fala, de uma forma geral. Tá? Não quer dizer que seja um grego incorreto, não. Quer dizer que não é o grego da literatura clássica. Tá? Não é o grego da filosofia grega, do século IV a.C. É um grego falado depois do helenismo, depois que Alexandre o Grande conquistou aquela região toda, tá? E ele colocou gregos à frente da região. E os gregos tentaram helenizar os seus povos, ou seja, levar a cultura grega para os povos, diferente dos romanos. Os romanos queriam só cobrar imposto. Você pode ter a religião que você quiser, tudo bem, os romanos não se importam com isso, desde que você pague o imposto. Se não pagar o imposto, aí a coisa fica feia. Tá? Então, o grego era muito usado, mesmo na região de Jesus, porque também ela foi fruto do helenismo. A última guerra que os judeus tinham empreendido, a dos Macabeus, antes de Jesus, foi porque tentou-se helenizar Jerusalém, helenizar o reino de Judá. E aí eles não aceitaram. Não, peraí. Tudo bem a gente ser controlado, tudo bem vocês são mais fortes em termos de exército, de gente, mas querer acabar com a nossa religião, não. Aí a gente não aceita. Aí os macabeus fizeram resistência, e a resistência foi a helenização. E tinha, lógico, as questões políticas associadas. Tá? Mas a helenização foi a gota d'água, foi a gota que fez o corpo transbordar. Tá certo? Então, o grego era falado, existia o termo judeus helenistas, que são judeus que nasceram em cidades onde se falava o grego fluentemente, tá? E que não nasceram em Jerusalém, na capital, nas cidades do reino de Judá. Tá? E existia até aquele mal-estar entre judeus e samaritanos, que a gente conhece, porque Jesus foi uma das pessoas que se colocou contra esse mal-estar e as razões que eram alegadas para esse mal-estar. Na verdade, o reino da Samaria ele foi conquistado antes do reino de Judá pelos assírios. E os judeus foram retirados da Samaria. Era a forma de controle dos assírios, quando eles controlavam o país, e espalhados fora do seu território para que eles não fizessem resistência ao domínio assírio. Então, eles foram dominados pelos assírios, eles foram levados para a Babilônia, e regiões ali ao redor, Síria, e se tornaram escravos dos assírios, depois dos babilônicos, depois dos persas, tá? Porque os impérios eles iam tomando território e quem era escravo de um continuava escravo do outro, tá? Até que o rei persa permitiu que os judeus que quisessem voltassem para Samaria. Só que eles voltaram depois de muitas décadas de escravidão, já com a cultura muito influenciada pela cultura dos dominadores, a língua influenciada pela língua dos dominadores. Tá? E aí ficou aquele mal-estar entre os judeus do reino de Judá e aqueles do reino da Samaria, da Galileia e de outras regiões que à época de Jesus estavam todas sob controle romano. Está indo bem, gente? Bom, sim. Então vamos lá. Então, por isso que a gente vem usando a Bíblia de Jerusalém. Ela é uma tradução do grego. Os primeiros textos do Antigo Testamento foram escritos em grego. Eu tenho uma imagem aqui de uma página de uma epístola da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Entre o capítulo 11 e o 12, eu acho. Ela é toda escrita em grego, tá? É do século II, ou seja, é um papiro muito antigo, tá? Não é o original escrito por Paulo ou por Sóstenes, que era discípulo de Paulo, tá? Mas estava lá escrito em grego, e o que mais me chamou a atenção, me encantou,
é que assim não tinha os versículos divididos, não tinha os subtítulos separando o texto, isso tudo a gente sabe que foi colocado no texto bíblico depois. Então era o texto corrido lá no papiro, na página. Então, quando durante muito tempo a língua grega foi utilizada para o Novo Testamento. Passados os anos, quando a gente chega no século IV, que Constantino resolve que é possível ser cristão no Império Romano, até então era proibido, eles reuniam em catacumbas, eles não tinham igrejas construídas, eles tinham, as igrejas, as eclésias eram comunidades que podiam se reunir até nas catacumbas, tá? Para não serem presos pelos romanos. Tá? Muitos imperadores fizeram vista grossa para os cristãos, porque sabiam que os cristãos não criavam problemas reais para eles. Tertuliano é um dos autores que discute isso bem na obra dele. Tá? E aí, então, Constantino tem em vistas o cristianismo como uma forma dele poder exercer maior controle sobre o povo romano. Então, ele torna o cristianismo possível de ser cultuado na sociedade romana. E aí, então, entre as muitas coisas, tá, ele pede que os textos que fossem selecionados, porque nessa época já tinha tido cristãos em diferentes lugares do mundo, com dificuldade de comunicar uns com os outros. Então, ele pede que a cúpula da igreja em Roma, que é pertinho dele, tá, providenciasse a escolha dos textos, tá, que vão fazer a Bíblia como conhecemos hoje. Então, textos que eram vistos como polêmicos foram afastados e chamados de apócrifos. E esses foram escolhidos no meio de outros. Eu já tive em mãos, por exemplo, em outra língua, o Apocalipse de Paulo. Tá? E o Apocalipse de Paulo foi escrito em copta. Aí vocês já viram que eu não consegui entender nada de copta. Mas tinha em inglês, tinha em espanhol, tinha em francês. Aí, como eu estudei um pouquinho de cada uma dessas línguas, dá para a gente entrar. E lá está escrito de forma muito clara que um espírito é condenado à reencarnação. Ele comete coisas erradas durante a vida. Ele fala, eu não. Aí, então, aqueles que o estão julgando mostram as pessoas que ele prejudicou e as pessoas falam, não, foi você mesmo, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E ele é condenado a reencarnar. A reencarnação está clara nesse texto. Aí é lógico, ele não batia com o dogma que as comunidades cristãs da época que ganharam o Concílio de Nicéia enxergavam, então ele não foi nem considerado um texto válido para ser colocado junto aos textos que formaram o cânone, né, que é a Bíblia como o Novo Testamento como a gente conhece hoje. Ok? Então, por que e aí, então, além de selecionar, São Jerônimo traduziu para o latim, que era a língua falada em todo o Império Romano. Aí, o latim já é a tradução de uma tradução, porque o Jesus não ensinava em grego, ele podia até usar expressões gregas, tá? Mas a língua que era falada na região e que ele utilizava, e que às vezes até aparece no original, era o aramaico. Tá? Era chamada língua... Eu me esqueci o termo, mas é estilo assim, o inglês nos dias de hoje. A língua utilizada para a gente se comunicar. Mesmo que eu fale português, o outro fale francês, o outro fale... Língua franca? Não, não é franca. Tem um outro nome. Tem um outro nome, Paulo. Mas eu estudei isso hoje, mas eu estou ficando velho, o cabelo vai ficando branco e os neurônios vão ficando incapazes de guardar. Tá? Pode até ser língua franca, Paulo, se for, eu não tem problema nenhum ser corrigido, faz parte do nosso trabalho. A gente tem compromisso com a verdade, não é com o ego, não é isso mesmo? Tá? Mas se eu conseguir lembrar até o final da palestra, eu coloco aqui para vocês. Então,
Jesus ensinou em aramaico, os discípulos escreveram, os apóstolos, e os seus seguidores escreveram em grego, e aí depois foi traduzido para o latim. Então, quando Paulo, na última passagem, no último versículo do capítulo 13 da Epístola dos Coríntios, ele diz que são 3 as virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E aí você pega lá, nas Bíblias que foram sendo atualizadas, vocês vão conseguir encontrar Ferreira de Almeida, por exemplo, lá embaixo ele dizendo assim, o amor. Por quê? Porque caridade foi traduzido para o português do latim. No latim é caritas. Agora, no grego, eles têm 4 nomes para amor. 4. E tem horas que um é usado na Bíblia e tem horas que outro é usado, e vai estar tudo traduzido por caridade. Tem horas que é ágape, que é o termo usado por Paulo no final dessa epístola. Tem horas que, quando Paulo vai falar do amor, ele fala em Filadélfia, vem de filia, tá? Que é no grego é o amor de irmãos, de parentes. Tá? É diferente desse amor universal, incondicional que pregava Jesus, que é o ágape. E diferente do eros, e diferente do escorte. Tá? Tem outros termos. Por isso é que a gente tem utilizado hoje as Bíblias que são traduções diretas do grego para o português. Porque aí a gente não perde, como nesse caso a gente perderia o entendimento da caridade. Tá? São coisas diferentes que em diferentes partes foram escritas de formas diferentes, mas o latim não tinha essa variedade de expressões. Okay? Já as informações que eu tenho em função de pesquisa que eu faço, que a Bíblia de Jerusalém, no conceito dos entendidos, é a melhor tradução que tem. Justamente isso, porque pega direto do grego, exatamente o que você está falando. Mas assim, a Bíblia que o Haroldo Dutra traduziu, eu fui atrás dele, Haroldo, qual é a fonte? Ele usou a Bíblia escrita no grego. Tá? Então a gente tem outras. A Bíblia do Peregrino me parece ter sido traduzida também do grego. Tá? A do Ferreira de Almeida, que é a Bíblia protestante, ela foi traduzida originalmente do latim, mas ela sofreu diversas revisões. Sim. E eu não sei até que ponto ele coloca. A Bíblia de Jerusalém tem uma vantagem, é que é uma escola bíblica e tem, então, judeus lá dentro, tem pessoas de diferentes religiões trabalhando em conjunto para fazer o melhor texto possível. Tá? Então, eu como não sou especialista nessa área, me escapam muitas coisas, eu sei que a Bíblia de Jerusalém é uma das Bíblias Sim. mais reconhecidas na atualidade, entre outras coisas, por causa da tradução do grego e do hebraico. Mas no grego a gente tem a Septuaginta e tem a Textus Receptus, que foi traduzida por Erasmo. Erasmo colocou, igual a Hexapla de Orígenes, Erasmo colocou 3, 4 línguas, uma na frente da outra, em colunas, e fez uma Bíblia contendo textos nos diversos idiomas. Ele concorreu, eu acho que com a Reina Valera, que era feita pelos católicos na Espanha. Tá? E assim, as 2 traduções são maravilhosas, também são muito bem feitas. Mas nós não temos acesso aos textos originais, né? Ainda tem isso. E eles eram reproduzidos por copistas. Tá? Então, ainda tem essas coisas. Então, há muitas coisas que a gente deve conhecer sobre as Bíblias. Isso não deve nos impedir de ler a Bíblia, de tentar compreender, de tentar interpretar, tá? Mas nos pede cuidados na hora de fazê-lo. Ok? Podemos continuar aqui, Paulo? Arthur, podemos, sim. Manda ver, claro. Manda ver. Então tá. No Renúncia, o Emmanuel coloca a personagem dele, que é Alcione, conversando com o Jacques Davenport.
tá? Que era o avô, se não me falha a memória. Tá? E o Jacques Davenport, ele fazia leituras semanais da Bíblia em casa, seriam cultos que ele fazia em casa. Tá? E quando a Ivone chega, ela tinha aprendido com Frei Damiano, que, pelo que a gente sabe, tá, é uma das encarnações do próprio Emmanuel, a fazer essa interpretação de versículo por versículo. Então, está escrito lá: muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Então, a primeira coisa, ele quer uma leitura atenta, uma leitura realmente minuciosa dos textos do Jesus. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Os amarelos são meus, tá? Mas são realmente importantes nesse texto que está sendo escrito aqui, que foi psicografado pelo Chico. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. O preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Então, ela compara o professor comum, que ensina conhecimento, de Jesus, que reflete sobre a vida com a gente. Tá? Isso é também um texto claro aqui do Emmanuel. Bom, fora humildinho, nesse sentido, ou análise minuciosa do Evangelho, como o pessoal preferiu escolher chamar, para não ficar um termo assim. Humildinho é muito íntimo, né? É um termo comum, popular. Tá? Então, eles quiseram um termo um pouquinho mais erudito, aí usaram a análise minuciosa do Evangelho, que é um termo que o Emmanuel não usa, mas o Emmanuel também não usa miudinho, então não tem problema nenhum. Tá? Então, a gente tem essas duas opções. Por análise contextual, eu utilizei o termo, eu como autor do texto, utilizando diversos recursos da hermenêutica. Então, é entender o texto dentro do contexto do texto escrito. Tá? É uma frase da Epístola aos Gálatas. Tá? Aqui quem escreveu a Epístola aos Gálatas? Aqui veio. Quais eram os problemas que foram tratados dentro dessa epístola? Em que parte está o texto? Tá? Nessa parte, o que está se discutindo? E a gente tem surpresas quando faz análise contextual e quando tenta interpretar isoladamente o texto. Tá? Eu acho que eu coloquei aqui nessa apresentação um exemplo disso. Tá? O que estava acontecendo na época? Isso Kardec falava para a gente fazer. Tá? Não dá para a gente entender determinados textos se eu não sei o que é um saduceu, o que é um publicano, um cobrador de impostos, o que é um fariseu, que é um partido político e religioso da época. Então, tem coisas dos acontecimentos da época que a gente precisa saber o que é para a gente compreender o que está acontecendo. E tem coisas que Jesus faz, por exemplo, a parábola dos talentos. Só dá para entender bem se a gente compreender como eram feitos casamentos na Judéia naquela época. Aí a gente entende por que Jesus escolheu o casamento como analogia para a parábola das virgens nécias e prudentes. Tá? Por que ele usou o casamento como uma imagem para poder explicar o que ele desejava explicar lá. Tá? A gente vendo como era passo a passo o casamento, a gente enxerga isso no texto que está sendo falado. Significados diferentes dos atuais, menções à tradição judaica. Se eu chegar para vocês e falar assim, terra de cego, o que vocês entendem? O que tiver a cabeça, Arthur? Em lugar que ninguém conhece nada, onde predomina a ignorância, né? Em terra de cego.
Qual que é o dito popular? Em terra de cego... Quem tem um olho é rei. Quem tem um olho é rei. Eu não preciso falar quem tem um olho é rei. Você sabe, todos nós sabemos que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Tá? Aí em terra de cego, 3 pontinhos já é o suficiente. Exato. E isso acontece na Bíblia. Tá? Em aramaico, pregado na cruz, Jesus fala assim: Eli, Eli, labá sabactani. Tá? Deus meu, por que me abandonaste? Aí você pega lá o racionalista, lá, o Rei Maros, e ele fala lá, viu? Jesus achou que ia ser bem recebido em Jerusalém, foi mal recebido, e depois se arrependeu lá na cruz. Agora, se eu tivesse vivendo na época, eu saberia que Jesus está falando de uma passagem de Isaías, que fala do Messias. Tá? Ele está falando algo que todo mundo compreende. Então, eu vi isso em alguns estudiosos. Eles viram e falaram assim, olha, Jesus e João Batista usaram tal expressão. Eles não definiam a expressão para ninguém. Então, é sinal que ela era de entendimento comum. Então, nós temos que saber o que ela significava naquela época para a gente compreender bem o que os dois estavam falando. Percebe? Então, é cheio de desafios esse tipo de estudo. Tá? A harmonia dos evangelhos e dos escritos cristãos, a inserção do versículo na perícope, que é uma unidade de sentido. Então, no caso de uma parábola, é a parábola inteira. No caso de uma passagem, é o que aconteceu no contexto daquela passagem. E aí as frases que estão lá dentro fazem sentido com a passagem. Tá? E o conhecimento espírita como um caminho possível para o entendimento de fenômenos de ordem espiritual. Então, estão lá os racionalistas dizendo, não existe milagre. Tá? Aí está Kardec falando, de fato, milagre, no sentido de ruptura das leis, não existe. Mas quem foi que disse que nós sabemos todas as leis? Primeira questão, leis da natureza. Segundo, eu vi fenômenos espirituais que são muito semelhantes àqueles que são descritos na Bíblia. Então, será que aquilo não seria um fenômeno espiritual? Jesus, no monte, encontrando com 2 mortos, Moisés e Elias. Tá? E os discípulos vendo os 3 e vendo que eles estão se apresentando de forma diferente da do dia a dia. Tá? Isso pode ser o quê? Mediunidade. É o que Kardec vai fazer na Gênese. Ele nem vai fazer afirmações categóricas. Ele vai dizer, olha aqui, existe esse fenômeno assim, isso está descrito igualzinho a esse fenômeno, pode ser isso. Tá? É muito interessante ler Kardec analisando esses pontos polêmicos, porque ele é de uma sensatez imensa. Ele não faz afirmações categóricas, ele mostra possibilidades de compreensão dentro das leis da natureza. Porque, como diz ele, por que é que Deus iria criar as leis e depois derrogá-las? Ele arrepende? Ele não tem capacidade de criar leis que funcionem? Nós, eu sei que não temos mesmo, mas Deus, tá? Deus é outro nível, é outra esfera. Tá? Bom... Jader, só um minutinho. Eu já tinha conversado com o Arthur, que eu tenho um compromisso agora às 9 horas, então eu vou sair. Você fica à vontade aí com o Arthur. Depois eu acabo de assistir até ontem que está aqui. Ele está muito bom, com certeza. Tá bom. E correspondeu à expectativa. Um abraço para todo mundo que está na sala aí. Tchau, um abraço, Paulo. Tchau, Paulo. Bom, desculpa, Arthur, eu não sabia que ia até às 9 horas. Acho que a gente podia parar para responder as perguntas, não? Bem, por enquanto, fique despreocupado, porque o nosso programa ele não tem limite, tá, de tempo. Tá? O Paulo hoje tem um compromisso, mas geralmente isso não acontece. Bem, tem aqui o Dinaldo, né, que fez uma pergunta: quem mais acolheu o espiritismo foram os céticos? Eu não entendi a pergunta, Dinaldo. Então um pouco vê se você me explica um pouco melhor. Os céticos, via de regra, eles não são muito, pelo menos os do dia de hoje, você tem 2 tipos de cético. Você tem o cético, aquele que
tá vinculado a uma doutrina filosófica, que é o ceticismo, que duvida da capacidade do homem de conhecer a verdade. Eles entendem que o homem é incapaz de conhecer a verdade. Você tem um ceticismo mais brando, que é aquele dos cientistas, que os cientistas chegam e perguntam: olha, está caindo aqui a carteira do Jabe. Ele soltou e a carteira cai. Por que ela cai? Bom, dizem os antigos que é porque ela é mais feita de terra, tá? 4 elementos universais: água, fogo, ar e terra. Tá? Então, ela é mais feita de água e terra do que de ar e fogo. Por isso que ela cai. Se ela fosse feita de ar e fogo, ela subiria. É a explicação. Aí chega um cético e fala assim: essa explicação é boa? Então, Galileu, ele sobe no alto da Torre de Pisa e fala assim: olha, essa bolinha de chumbo aqui é mais pesada do que essa bolinha aqui, tá, de madeira. Eu coloco aqui nos braços. Então, se esse raciocínio estiver certo, a bolinha de chumbo vai cair antes que a bolinha de madeira lá embaixo, porque ela é mais pesada, ela tem mais água e terra do que ar e fogo, do que a de madeira, porque ela é mais pesada, então ela cai antes. Aí ele solta as duas, elas caem quase que ao mesmo tempo. Ele falou: bom, então não é isso. Então, até nesse ponto, o ceticismo funciona para o avanço do conhecimento. Tá? Esse ceticismo é um bom ceticismo. Agora, hoje. De Kardec, inclusive, né? Sim. Eu acho que todo mundo que mexe com filosofia ou que mexe com ciência, tá, tem um certo ceticismo, tá? Uma busca de uma fundamentação e de uma explicação que esgote as variedades do problema, as características todas do problema, como algo que ajuda a pensar, que ajuda a descobrir a verdade, que nos coloca em busca da verdade. Bezerra de Menezes falava isso. Tá? A verdade como a dúvida como caminho para a verdade. Sem dúvida. Bezerra de Menezes. Né? Então, Bezerra de Menezes. Aí, hoje a gente tem uma espécie de religião dos céticos. São as pessoas que se afirmam ateus. Vocês já viram como é que é complicado essa ideia de ser ateu? Ser agnóstico, eu compreendo. A pessoa diz assim: olha, dentro de todos os mecanismos de construção da verdade, eu não consigo chegar à resposta de se Deus existe ou não. Agora, ser ateu é uma afirmação. Eu estou afirmando que Deus não existe. Como é que eu sei que Deus não existe? Com base em que eu sei que Deus não existe? Então, quando essas pessoas começam a fazer campanhas, elas são antirreligiosas, mas elas mesmas estão ligadas a uma religião. A fé deles é a não-fé. Eles têm a fé de que todo conhecimento religioso está errado. Aí eu tenho um cético que ataca, que agride, inclusive, o espiritismo, tá? E que já não gosta tanto assim do espiritismo de uma forma geral. Tá? Temos aqui uma segunda pergunta aqui da Fernanda Linhares. Um expositor bem conhecido comentou que Emmanuel escolheu a tradução do João Ferreira de Almeida por ser mais fiel. Isso procede? Olha, eu sei disso, tá? Eu já ouvi diversos expositores fazerem a mesma afirmação, tá? Mas o que eu acho que aconteceu de fato é que a João Ferreira de Almeida era a tradução mais disponível à época de Chico Xavier. Né? Era mais fácil e mais barato adquirir uma Bíblia Ferreira de Almeida do que as 2 ou 3 católicas que existiam, algumas bem mais caras. Né? Então, era a Bíblia que o Chico tinha à disposição. Então, o Emmanuel resolveu comentar em cima do texto que o Chico tinha à disposição, com a tradução que tinha à disposição.
E no livro O Consolador, ele vai mais à frente, ele vira e fala assim, olha, o pessoal pergunta qual que é a melhor tradução. Tá? Lá, ele não fala a melhor é a do João Ferreira de Almeida, não. Ele vira para a gente e fala assim, olha, a gente tem que estudar o Evangelho tentando buscar as convergências, aquilo que é central, aquilo que está sendo dito, que pode ser dito um pouco diferente aqui ou ali, mas é uma ideia nuclear do pensamento de Jesus. É isso que a gente deve buscar, e não a tradição tal ou a tradição qual. Entende? E assim, com todo respeito, Fernanda, quando a gente diz o expositor disse isso, a gente está usando o chamado método da autoridade. Isso não quer dizer que eu desrespeite esse seu expositor, não. Deve ser uma pessoa muito querida. Eu devo conhecer e deve ser uma pessoa muito querida. Mas a gente não chega às conclusões porque alguém disse. A gente chega às conclusões porque há evidências, porque há fundamentos. Então, quando a gente começa a discutir a origem dos textos, começa a estudar, surgem novas questões que, para resolver, não vai ser o Ferreira de Almeida o melhor caminho para nós. E acho que ainda tem um outro problema. Quando as pessoas fazem uma análise muito picadinha dos versículos, e aí fala assim, descia um homem de Jerusalém a Jericó. Por que se usou o termo descia? Bom, está usado naquela versão, mas eu não sei se outros tradutores traduziram do mesmo jeito, embora eu espere que todos eles tenham tentado procurar o melhor sentido, a melhor forma que aquela frase teria na nossa língua. Tá? Então, como as pessoas começaram a fazer associações com palavras muito específicas, elas acabam escolhendo uma Bíblia. Porque se elas vão para outra, pode ser que aquela palavra não esteja na outra Bíblia. Tá? Consolador, por exemplo. Nem todas as Bíblias traduziram o termo usando Consolador prometido. Tá? Isso invalida as discussões de Kardec, que usou uma Bíblia francesa, traduzida por francês, do Mestre de Sacy. Tá? Ele e o irmão dele fizeram essa primeira tradução para o... Eu não sei se é a primeira, mas fizeram uma tradução muito famosa para o francês, e ele usou o texto francês para interpretar. Isso invalida a questão do Consolador? Não, mudou o nome por um sinônimo. Alguém que vem lembrar aquilo que Jesus ensinou e que seria esquecido. Tá? Se chama Consolador, se chama outra coisa, não tem problema. Agora, se eu faço uma interpretação muito fechada, uma interpretação muito hermética, tá? No sentido de ser muito amarrada com as palavras, eu corro esse risco. Tá? Do original grego ser muito diferente. É por isso que a gente tem que ter uma certa tranquilidade na hora de fazer aquilo que a Emmanuel está propondo para a gente. E tem que ter clareza de que nós não estamos fazendo hermenêutica, nós não estamos fazendo exegese. Não é essa a nossa finalidade. Se for, vamos usar análise contextual. Ok? Tem mais alguma? Não, por enquanto são essas duas só. Eu posso continuar, então? Quanto tempo, Arthur? Fala para nós aí. Se você precisar. Não, senão eu falo até meia-noite. Eu sou igual pobre na chuva. Vamos marcar, são 9h09. Vamos marcar 9h30 como horário para terminar? Fica bom para as pessoas? Você que manda. Uhum. Então tá, vamos, para não abusar também da paciência dos que nos estão acompanhando. Tá? Então, aqui do cristianismo primitivo, nesse slide, é alguma coisa que eu já falei, né? O ensino foi feito em aramaico, talvez com algum grego, depois foi escrito em grego koiné, e aí depois foi para o latim, e quando o latim deixou de ser língua universal, tá? Começou com o movimento protestante o esforço para traduzir para as línguas atuais. No começo isso não era aceito, isso era até perigoso. Uma pessoa que vendesse
uma Bíblia em francês na França podia ser morta por isso. Eu estou lendo um romance que acontece esse tipo de coisa lá dentro do romance, porque ele está ao redor da noite de São Bartolomeu. É um conflito entre protestantes e católicos. Então, tudo que cheirasse ao protestantismo é o partido do lado de lá. Tudo que cheirasse ao catolicismo é o partido do lado de cá. Então, as coisas não são vistas só como diferenças de opinião. Elas são vistas como eu sou adepto ao partido tal. E isso significa que entre dois reis, se eu sou católico, eu escolhi um rei que é abertamente católico para ser rei. E se eu sou protestante, eu preferiria que o outro que fosse protestante é que fosse rei. Então, vocês veem que conflito não aconteceu à época e a religião acabou sendo usada pela questão da política da época. Mas é bom que a gente saiba isso para a gente estudar, não ser desavisado na hora de estudar. E eu falava que as diferentes... Assim, a gente não tem rádio na época dos cristãos primitivos. O que a gente tem? Carta, que devia ser um negócio caríssimo. Devia ser igual o telegrama grande quando eu era menino. Tá? Eles cobravam por palavra. Se eu escrevesse um telegrama de, sei lá, 100 palavras, eu ia pagar uma fortuna para poder passar esse telegrama. Então, o papiro e o pergaminho, que eram os materiais usados para escrita, eles eram caros. Então, devia ser muito caro trocar cartas de lugares diferentes. Muito demorada a entrega, porque as pessoas iam a pé, ou às vezes iam com algum animal de tração, de transporte. Tá? Então, se eu montasse um grupo cristão na Arábia, é muito esperado que aquele grupo ganhasse algumas feições particulares, coisas que as pessoas que moram naquela região acreditam. Tá? A língua que é usada naquela região. Tá? Então, a divulgação, o sucesso da divulgação do cristianismo trouxe também as diferenças locais. E isso a gente precisa ter sensibilidade também. Tá? Bom, aqui eu coloquei um desenho. Na verdade, esse desenho aqui faz uma acepção da última ceia, tá? As vésperas do julgamento de Jesus, da prisão de Jesus. Mas existia, nos primeiros cristãos, uma prática que era da refeição comunal. Não existia missa, no sentido que a gente tem hoje, mas existia essa refeição comunal, que era os cristãos de uma mesma comunidade sentarem-se juntos para almoçar, ou para jantar, ou para lanchar. Tá? E nesse momento, fluía o ágape, esse amor incondicional. Então, um desses membros aqui poderia ser um escravo. Nessa mesa poderia ter o escravo e o senhor. Mas nesse momento da refeição, os dois são filhos de Deus, os dois são irmãos, os dois são cristãos. E aí, quando a gente pega Paulo, ele vai para Corinto, para os Gálatas, e aí naquela cidade moravam romanos, moravam gregos, moravam judeus, moravam árabes. E quanto mais comercial fosse a cidade, se a cidade fosse um porto, por exemplo, mais estrangeiro tinha. E como Paulo pregava para os gentios, para aqueles que não eram judeus, imagina uma refeição comum em que tem judeus e não judeus. Os judeus têm a chatice das carnes proibidas, dos alimentos que não podem ser feitos. Os romanos têm a chatice, me perdoem a expressão, tá? Da pessoa que senta ao lado direito do dono da casa. Ele é o convidado de honra, é colocado ao lado direito. Os gregos têm outros hábitos. Então, uma coisa simples, que é fazer uma refeição comum com pessoas de culturas diferentes, pode ser um desafio. É um dos primeiros desafios à população cristã, a quem quer aceitar o ser humano como pessoa, como digno de respeito, independente da sua história, independente da sua cultura. Hábitos que são aceitos por um grupamento cultural podem não ser aceitos por outro grupamento cultural.
O lugar da mulher na Judéia é diferente do lugar da mulher em Roma. São duas culturas muito diferentes que tratam as mulheres de formas muito diferentes. E o desafio é transformar numa comunidade só. Esse é uma das coisas que aparece muito nas cartas de Paulo, porque esses problemas vão acontecendo, isso vai chegando ao ouvido dele, e ele está à distância, ele escreve, tentando orientar as comunidades. Tá? Bom, aqui eu falo de Orígenes, mas eu vou saltar esse slide. Orígenes é um cristão que nasceu no século II, tá? E que publicou entre o século II e o século III. Era um cristão da região de Alexandria, então ele conhecia filosofia. Então, ele vai começar a desenvolver como devem ser interpretados os evangelhos. E aí, então, ele traz uma série de contribuições e algumas coisas em Orígenes são muito semelhantes ao Espiritismo. Foi isso que me motivou a tentar ler os livros dele em português, né? Porque grego eu não dou conta. Tá? Em português, a gente já tem a obra dele, parte da obra dele já traduzida. E de vez em quando é que eu vou consultar um original para tirar dúvida de uma palavrinha ou de outra e morrendo de medo de estar falando bobagem. Tá? Mas é um autor importante no meu humilde entendimento. Bom, Canuto Abreu, já falei dele, ele fala dos 3 sentidos na interpretação dos evangelhos, o sentido primitivo, o extensivo e o figurado. No figurado você tem o metafórico, o alegórico, o tropológico e vai por aí afora. O Orígenes fala num sentido espiritual, é um sentido que é dado em situação de inspiração, ou seja, na nossa compreensão espírita, tá? Seria uma influência espiritual mesmo, seria um espírito que dá uma sugestão para a compreensão do sentido. Tá? Bom, análise de versículo se opõe à análise de perícope nesse sentido. A perícope é isso, é a unidade completa. Então, na unidade completa, as partes têm que ter um sentido que permita compreender o todo. Na análise de versículo, eu posso me dar o luxo do que Emmanuel fez, tá? Que é utilizar uma frase como inspiração para criar um texto totalmente novo. Esse texto. Arthur, quando alguém chega para você e fala, já não sou eu quem vivo, é o Cristo quem vive em mim. Quem escreveu isso foi Paulo. O que te vem à mente? Qual é o sentido dessa frase? Isolada. Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. É que a vontade dele já não... que as ações dele já não obedecem à vontade dele, sim à do Cristo. Ou seja, ele teria desenvolvido de uma certa forma em que ele já age de acordo com aquilo que o Cristo faria. É esse o sentido? Bom, esse é um sentido muito possível para uma análise de versículo. Tá? A maioria dos intérpretes, você está muito bem acompanhado, tá, Arthur? Eu que vou ficar numa situação difícil. Eu só vou ter a companhia de Paulo, mas como ele é o autor, então eu não fico muito triste. Cá. O Haroldo Dutra pergunta, né? Como podemos permitir para que o Cristo viva em nós? Ele está enxergando da mesma forma, de uma forma semelhante à que você está percebendo. Honório Abreu, no livro dele, né, que a Thelma compilou, a interiorização do novo estilo de vida que Paulo passa a adotar após tornar-se cristão. O Honório está bem perto. Tá? Mas o que acontece na Epístola dos Gálatas? Na Epístola dos Gálatas, quando a gente vai fazer análise de contexto, a gente descobre um certo personagem chamado Apolo.
que aparece no livro dos Atos também. Apolo é um cristão de Alexandria, igual lá o Orígenes, que eu acabei de falar, que conhecia filosofia igual a Orígenes, e que ele se integra à comunidade dos coríntios. Eu não vou conseguir me lembrar se Paulo ainda estava nessa comunidade ou se foi logo depois do Paulo sair. Tá? Mas o Paulo conhecia Apolo. E aí, então, como ele tinha um estilo diferente de Paulo, de pregar, de falar, os cristãos da Galácia começaram a tomar partido. Então, alguns tomaram partido de Paulo, outros tomaram partido de Apolo. Ah, não, a gente deve fazer igual a Apolo. Ah, não, a gente deve fazer igual a Paulo. E isso começou a gerar problemas na hora de escolher um bispo, de escolher uma liderança, tá? Porque eles se enxergavam diferentes, tá? Tinham visões diferentes. Então, Paulo escreve uma carta que é um testamento para eles, que é essa carta aos Gálatas. E ele lembra quando Pedro visitou a eles, não na Galácia, tá? Mas na comunidade de Barnabé, em Antioquia. Né? E que Pedro chegou e estava muito bem com todo mundo. Aí, de repente, chegam outros cristãos de Jerusalém. E aí o Pedro começa a ficar mais tímido, já começa a não comer com eles, porque os cristãos de Jerusalém, eles achavam que o cristianismo exigia que as pessoas se tornassem judaicas, judias, para depois se tornar cristãs. Então, eles queriam que as pessoas adotassem todos os hábitos judaicos. E Paulo chamou a atenção do Pedro, depois teve uma reunião em Jerusalém e ficou decidido que não fazia sentido eu pedir para um homem adulto, tá? Um romano adulto, ou um grego adulto, que ele cortasse o prepúcio, como era feito com as crianças judias. Tá? Que isso é um hábito judeu, e a pessoa não precisava seguir a velha lei, ela passava a seguir a nova lei, Novo Testamento, nova aliança. Então, quando Paulo está falando isso aqui, ele está dizendo que ele já foi judeu, mas que ele não vive mais como judeu. Agora é Cristo que vive nele. Então, tá? Ele não vai viver a moda judia, mas a moda cristã. Vocês querem ver no contexto como é que fica? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tá? Aqui, nesse slide, tem o debate, o que está acontecendo. Ele, na carta, ele conta o que aconteceu com Pedro em Antioquia, a questão das impurezas, o primeiro concílio, que foi essa reunião, que a rigor também não é um concílio, mas ficou conhecido assim pela história da igreja, e ele não é regido mais pela lei e pelos profetas. Para ser cristão não é necessário ser judeu. Basta seguir os costumes cristãos, aquilo que ficou acertado que os cristãos fariam, nesse mesmo concílio. Tá certo? Interessante. Então, esse era o contexto que ele estava inserido. Isso. Aí, no contexto, a gente consegue enxergar isso. Pegando a frase isolada, eu não consigo enxergar isso. Então, eu tenho que saber o que eu estou querendo fazer com os evangelhos. Se eu vou usar ele como inspiração, então eu falo, isso não é uma interpretação do evangelho. Tá? Mas essa frase nos faz meditar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é por isso que o Emmanuel falou, olha, em alguns momentos o que eu vou falar não guarda relação com o sentido da frase dentro do texto, que é isso, que a análise de contexto nos pode fornecer. Tá certo? Bom. Perfeito. Muito bom. Estamos chegando ao final desse, tá? Aqui eu fiz uma propagandazinha das coisas que eu divulgo, tá? O meu blog é o Espiritismo Comentado, eu mantenho o programa Esquina do Célia, tá? Nos sábados, um sábado por mês,
e o Estudos Espíritas também um sábado por mês. Os 3 livros, ou 4, que eu já publiquei, tá? As traduções do Alfred Russel Wallace, que eu fiz para o português, porque não existia, e ele é um autor muito importante na história da ciência, que defendia o espiritualismo, a sobrevivência da alma. Tá? E o trabalho nosso na LIP, que tem 2 coleções. Tá? A Pesquisas Brasileiras sobre Espiritismo já tem 12 livros. Tá? E a série Espiritismo na Universidade, que são tese, dissertações, já tem 8 livros. E aí, se a gente tiver mais alguma pergunta, temos 4 minutinhos. Temos sim, para a gente, então, acho que encaixa bem para você finalizar. O Matheus Oliveira pergunta o seguinte: Jader, no seu ponto de vista, qual a colaboração que o Mildinho traz à doutrina? Olha, para mim, a primeira colaboração é aquela que eu vi os próprios autores da Bíblia de Jerusalém colocarem. O espírita ter contato com o texto evangélico. O espírita não ficar limitado a apenas aquilo que os espíritos já comentaram, que Kardec já analisou, e poderem se ambientarem com o texto evangélico, que foi considerada base para a nossa ética. Quando Kardec quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele focou na moral no Evangelho, por quê? Porque ele precisava que os espíritas tivessem uma referência ética. E essa referência ética ele encontrou no cristianismo. Então, que bom que a gente possa ler, ter uma visão mais ampla, ter uma visão histórica, não sair confundindo aquilo que é histórico com aquilo que é do espírito, com aquilo que é do ser humano. E Jesus fala muito de coisas que cabem em culturas muito diferentes. Na filosofia, eles chamam isso de filosofia... Ou me escapou também, de novo, fico devendo para vocês. Tá? Mas é isso, coisas que grandes filósofos falaram dentro da ética e que é comum entre eles, apesar de serem de orientações diferentes. Tá? O Humberto Schubert vem trabalhando muito essa questão recente aqui no nosso meio. Tá? Então, para mim, são essas as contribuições. E pertence aos homens os problemas que possam advir a partir do Mildinho. É algo do espírito humano, a vaidade, o orgulho, é querer que a sua forma de enxergar seja certa, que dos outros sejam erradas. Então, como tudo que gera polêmica, tá? Inclusive polêmica espírita, tá? A polêmica ela nos expõe. Então, a gente precisa se vigiar e não transformar em batalhas coisas que são apenas diferenças de opinião. Sim. Né? Desde que também não seja algo completamente absurdo, né? Que fuja completamente, né? Que tem umas coisas aí que andam aparecendo, muita gente seguindo, não sei se você já ouviu falar, nem deveria comentar, né? Porque aí as pessoas vão atrás. Um tal livro que anda fazendo assim, um barulho aí entre o pessoal meio místico, mas que quer uma aproximação com o espiritismo, que é um tal do livro Cartas de Cristo, e aí eles contam lá umas histórias completamente estapafúrdias, né? Inclusive, também, assim, também não, né? Mas deturpando certas passagens de Jesus, enfim. Então, é como você falou, quer dizer, desde que existe um espaço, né, para a interpretação, sem dúvida nenhuma, mas dentro de determinados limites aí que não fuja para a linha do Sim, é o caso da crítica que a gente fez ao Rei Mários, né? Que ele usa a razão, mas ele chega num lugar, né? Um lugar muito estranho diante de todas as evidências que a gente tem em mãos. Tá? Tem coisas que se usam no Evangelho, como, por exemplo, pessoas no meio espírita que advogam a existência de seres reptilianos no nosso meio. Por aí. Isso aí. Deus. É nessa linha. Perfeito. É algo que eles foram buscar em ficção, tá?
é algo que eles foram buscar em conhecimento místico e que eles tentam aproximar do espiritismo, que é uma doutrina racional. Então, não tem fundamentação, isso é diferente. Né? É diferente. O que eu digo é que a gente sabendo, a gente pode usar uma frase, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo quem vive em mim. E entender que a gente está em que assim, a partir de uma leitura de Kardec diz que, Paulo de Tarso disse na obra kardeciana que ele é o arquétipo do homem, ou seja, ele é o homem por excelência, aquele homem que a gente deve buscar, aquele modelo da humanidade, eu posso interpretar dessa forma. Mas eu vou falar, não é isso que está lá dentro na carta. Na carta ele usou com outro sentido. E aí eu preciso fazer análise de contexto para saber o que é dito lá. Agora, se eu disser que eu sou o Cristo, porque Paulo disse isso aí, realmente eu estou saindo da razão, do bom senso. Né? Aí realmente... Exatamente. Bem, Jader, o pessoal aqui está pedindo uma segunda parte, né? Obviamente que eu não posso prometer nada, porque eu tenho que conversar com o Jader, né? Ver como é que está a disponibilidade dele, os horários, mas já fica aí o convite, até o convite já existia na realidade, mas aqui reforçado pelo pessoal, não só a Fernanda Linhares, mas ao longo aí do nosso estudo, o pessoal foi pedindo aí uma continuação, uma segunda parte, enfim, que a gente vai ver certinho aí com o Jader, uma data que seja boa para ele, para que ele retorne aqui ao Polêmica Espírita. Então, Jader, suas considerações finais para a gente, então, encerrar o nosso estudo de hoje. Arthur, obrigado pelo convite, obrigado pelo acolhimento das pessoas, espero que as pessoas entendam que a gente não está querendo atacar o trabalho que o Honório fez, a gente não está querendo atacar o trabalho que o Haroldo faz, tá? Pelo contrário, o que a gente quer é lançar luz, tá? É compreender de forma racional, de forma clara, para que a gente possa dialogar. Tem 2 publicações minhas no Reformador que são a base desse estudo, tá? Então, eu posso te passar, Arthur, mais à frente, e eu não sei como é que você poderia disponibilizar para as pessoas, eu não sei se esses reformadores já estão abertos ao público, porque de um tempo para trás a gente tem acesso a todos os reformadores, mas eu fiz recortes e passo em PDF, tá, do reformador para quem quiser. E a gente agenda mais à frente com o maior prazer que eu volto, tá? Sendo bem acolhido, a gente tem vontade de voltar mesmo. Com certeza, já está convidada e só pensa aí numa data que fique boa para você. A gente talvez tenha aí um recessozinho em janeiro, né? Tem que conversar até com o Paulo em relação a isso. No ano passado foi a mesma coisa, a gente parou em janeiro, e aí em fevereiro a gente retorna. Tranquilo, 2024 a gente agenda, tá bom? Tá ótimo. Um abraço a todos. Então, um abraço aí ao Jader, agradecendo pela presença, pelo brilhante estudo, a presença também, agradecendo a presença de todos que acompanharam a nossa Polêmica Espírita até o presente momento, e na quarta-feira que vem nós estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita. Uma boa noite a todos, um forte abraço e até breve, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.